O materialismo é uma vida triste. O materialismo é o apego às coisas materiais. É viver naquilo que não permanece. O materialismo é um valor duro e frio. Basta a morte para mostrar a verdade do materialismo. Quando morremos, o corpo vira cadáver, porque a vida, que é espiritual, se foi. Com a vida, o corpo é corpo. Sem a vida, o corpo é cadáver. Viver no materialismo é deixar de viver no mais importante. Por isso, deveríamos fugir do materialismo, para não resumirmos nossa vida, não resumirmos nossa história. Isso nos leva para o lado mais edificante da nossa relação com as coisas materiais, ou seja, é possível viver colocando as coisas materiais no seu devido lugar. Nós temos uma questão bem delicada nesse ponto. Nós precisamos das coisas materiais. O nosso trabalho envolve coisas materiais. O nosso corpo é material e o alimento para esse corpo também é material. Então, existe uma linha fina que separa os dois lados da questão. Ou seja, nós corremos o risco de sermos, sim, materialistas. Mas a palavra de Deus nos mostra como ter as coisas materiais sem sermos materialistas. A Torá, também conhecida como a lei do Antigo Testamento, é a palavra de Deus no Antigo Testamento. E a Torá mostra as coisas materiais sob outro olhar, um olhar libertador. A Torá usa coisas materiais para ensinar coisas espirituais. Para isso, a Torá fazia um movimento de baixo para cima, da matéria para o espírito. E a Torá fazia isso através dos sacrifícios, dentre eles os sacrifícios de alimento. Nos sacrifícios de alimento, a Bíblia mostra como coisas materiais podem ser usadas espiritualmente. E é isso que a gente observa quando lê Levítico capítulo 2. Esse importante texto das Escrituras mostra a oferta de alimentos, também conhecida como ofertas de manjares, como sendo uma oferta de devoção. As ofertas incluídas na classe de ofertas de devoção não eram obrigatórias. Elas eram absolutamente voluntárias. Essas ofertas poderiam ser ofertas de animais, como nós vimos no Holocausto, no capítulo 1 de Levítico, mas também poderia ser ofertas de alimento, ofertas de manjares, como nós vemos no capítulo 2 de Levítico. As ofertas de alimentos ou de manjares tinham características bem distintas da oferta de holocausto. O holocausto representava o adorador e era uma oferta que envolvia sangue. Já a oferta de alimento representa as coisas do adorador, as posses do adorador. O alimento é um pertence material e isso tinha um significado muito importante para a antiguidade porque o mundo daquela época era um mundo agrícola e para o mundo agrícola o alimento é uma conquista, é o resultado de um trabalho duro e de uma produção bem feita. O que acontece com esse tipo de sacrifício e oferta é que o adorador queria honrar a Deus com as coisas que colheu e para isso ia para o tabernáculo, para o templo móvel do Israel que era peregrino no deserto, diante desse templo para levar uma oferta. Era uma oferta espiritual usando coisas materiais. No Antigo Testamento, o culto tinha o significado de oferta, de entrega, de um serviço a Deus, uma homenagem a Deus. Era diferente dos outros povos. As nações contemporâneas do Israel antigo, as nações vizinhas, usavam ofertas de alimento para receber coisas dos deuses, como a vida, a saúde e a prosperidade. Enquanto isso, o povo de Israel usava a oferta de alimentos para celebrar o Deus abençoador diante de uma vida que é mantida e que é suprida. As ofertas de manjares nos mostram que nós podemos usar as coisas materiais de forma espiritual, como um culto a Deus, reconhecendo o dono de toda a provisão. O capítulo 2 de Levítico traz detalhes espirituais muito importantes sobre a oferta de alimentos. A oferta era cheia de lições espirituais e podemos entender através dos seus versos. A Escritura revela que poderiam ser ofertas de alimentos crus,
poderiam ser alimentos assados no forno, poderiam ser assados na chapa ou na grelha, poderiam ser assados na frigideira, também conhecida como sertã. Os elementos da oferta de alimentos envolvia a farinha, o óleo, o incenso, o sal e o fogo. A farinha, por sua vez, era o resultado de grãos que deveriam ser transformados em amido. A farinha simbolizava o melhor do alimento. Por isso que também era conhecido como flor da farinha, o que significa dizer que nas ofertas de alimentos o melhor deveria ser entregue para Deus. O óleo era produzido do azeite, representava a bênção divina, a unção divina, ao mesmo tempo que simbolizava a ação do Espírito de Deus sobre a pessoa ou sobre a nação de Israel. Por isso nós vamos ver na Escritura sacerdotes ungidos com óleo, reis ungidos assim. O grande princípio, a grande lição por trás da unção com óleo é que as coisas materiais poderiam ser vistas como resultado da bênção de Deus, da mão de Deus agindo na vida de alguém. Outro elemento era o sal. O sal conservava, fazia permanecer. O sal representa a permanência e a firmeza. Todo o alimento de oferta de manjares, de sacrifício de manjares, deveria ter sal. O sal fala de permanecer na presença de Deus, ao lidar com as coisas materiais. O sal também fala sobre a bênção material permanecer sobre a vida do adorador. E o outro elemento no sacrifício de alimentos é o fogo. O fogo representa a purificação. É o fogo que queima os elementos que são estranhos ao original. A vida na terra foi distorcida, incluindo as questões materiais. Essa é a grande lição das ofertas de alimentos. Essas ofertas eram queimadas porque, para serem aceitas por Deus, elas precisavam ser purificadas. Ao mesmo tempo, essa era uma mensagem de esperança. Significa que um dia Deus vai purificar as questões materiais. Um dia o aspecto material deste planeta será purificado. Mas a oferta de alimentos também tinham lições importantes de Deus sobre coisas permitidas e coisas proibidas. Aprendendo sobre as coisas que eram proibidas na oferta de alimentos, nós vamos ver que o verso 11 proíbe o uso do fermento e do mel. Esses sacrifícios não deveriam conter fermento nem mel, porque são elementos artificiais que tiram a originalidade das coisas. O fermento dá um volume que o alimento não tem. É por isso que, fazendo comparações, o Senhor Jesus Cristo usou o fermento como uma comparação com a hipocrisia dos doutores da lei da sua época, que eram os fariseus. O mel era outro elemento artificial, porque dá um sabor que o alimento não tem. É pegar as coisas de Deus e dar o sabor que nós queremos. E quando se trata de um culto, de uma oferta, de um serviço a Deus, devemos entregar com a consciência daquilo que de fato é puro nos seus planos e diante dele. As ofertas de alimento também tinham uma mensagem ligada às coisas que eram permitidas. E uma coisa que era permitido nesse tipo de oferta era compartilhar. A oferta de alimentos podia ser compartilhada com os sacerdotes, por exemplo, como nós vemos no verso 3, porque as ofertas de manjares representavam a vida material, bem diferente do holocausto que representava o adorador. Por isso o holocausto não podia ser compartilhado e era completamente consumido no fogo do altar. Mas as coisas do adorador podem ser compartilhadas. Aqui, esse sacrifício traz um sentido de compartilhamento, de fraternidade e amor. E assim, com as coisas materiais, o adorador poderia adorar a Deus e também amar o seu semelhante, compartilhando com eles os seus bens e conquistas. Com isso, a palavra de Deus nos ensina que para você não se tornar materialista, é necessário que você use as coisas materiais de forma espiritual. A matéria é um recurso para nossa conscientização. Se conscientize que a matéria é ferramenta para a vida que há em você. A matéria não deve ditar a tua vida. A matéria não deve controlar você. É a vida em você que deve mandar na matéria. E a vida que há em você
veio de Deus Criador Todo-Poderoso. A matéria é um recurso para a nossa espiritualidade. Então, use a matéria para servir a Deus. Se conscientize que tudo vem de Deus e que você é um gerente, ou na linguagem bíblica antiga, você é um mordomo. Então, você pode usar o que você tem em gratidão, agradecendo a Deus, direcionando a Deus a sua gratidão. Você pode usar o que tem para a glória de Deus. Você pode usar o que tem também para o bem do outro, compartilhando o que você alcançou e aquilo que é bênção material para você. Desse jeito, você não será refém da matéria. Você, ao contrário, será livre. Será livre para manter a comunhão com Deus no meio das suas conquistas materiais e financeiras. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se essa mensagem faz sentido para você, clique no gostei e, se possível, compartilhe com outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber notificação das próximas mensagens dos próximos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo.